Júlio, boa tarde. Vitória de ontem contra o Atlético Mineiro, o Fluminense está a 6 pontos do G6. Diante de todas as dificuldades que o Fluminense passou no início do ano, crise política, financeira, enfim, na montagem do elenco também, essa campanha no Brasileirão te surpreende? Não só você, mas ao elenco, mas na sua visão, te surpreende essa campanha? Boa tarde. Sem dúvida que a gente vem mantendo um discurso, né, desde o primeiro dia do ano, que é um ano extremamente difícil, né, delicado, principalmente a nível político e questões salariais que tem envolvido toda a temporada também. E nós temos tido uma relação de muito empenho, muita superação, muita dedicação, e o grupo vem colhendo os frutos do que tem plantado, né? O grupo tem trabalhado sério desde o primeiro dia do ano e chegamos agora após essa partida aos 40 pontos, uma pontuação que nos permite, né, ter uma tranquilidade com o pessoal que está mais embaixo e sonhar, né, com a pontuação para cima. Mas como eu falei ontem após o jogo, acho que nós temos que pensar jogo a jogo, né? Nós tínhamos a meta de vencer o Atlético Mineiro, que era importantíssima, primeiro para chegar aos 40 pontos e depois, né, é um adversário que está na sexta colocação, mas em primeiro ponto vencer, e conseguimos. Um jogo muito duro, um jogo muito difícil, uma equipe muito qualificada, e agora sim, né, pensar em mudar a chave e pensar na Sul-Americana. Agora nesse confronto da Sul-Americana, vocês tiveram um exemplo do Defensor, né, um clube uruguaio, fizeram muita cera, aquele jogo amarrado no primeiro jogo. Espera um cenário semelhante agora quarta-feira? Sem dúvida que é um clássico, né, da América do Sul. Vai ser um confronto muito difícil. É uma equipe que, se eu não me engano, está na segunda colocação. Acho que eles empataram, né, o clássico contra o Peñarol no final de semana. E com certeza vai ser um confronto muito acirrado, onde essa questão da catimba, né, toda aquela situação que os clubes sul-americanos protagonizam, mas nada além daquilo que nós já não sabemos e estamos, né, atentos a tudo isso. Acho que o confronto com o Defensor também já nos trouxe um pouco mais a proximidade do que vai ser o confronto, mas estamos preparados, sabendo sem dúvida que vai ser difícil, mas vamos fazer o máximo para passar. Júlio, a torcida está animada, né, com a Sul-Americana. A gente viu o último jogo no Maracanã, boa presença. Eles pensam que é realmente a última chance do ano de o time ser campeão. Vocês, jogadores, pensam nisso também, em fazer história, em conquistar um título inédito para o clube e deixar, né, 2018 aí como um ano vitorioso? Bom, sem dúvida que se nós não sonharmos, nada se torna realidade. Então, é um sonho do torcedor e é um sonho nosso também, né, dos jogadores, da comissão, de todos. E passa por muito trabalho, por muito empenho, e continuamos sonhando, porque temos chance para isso. Em relação ao torcedor, é óbvio, e venho aqui também fazer mais um apelo, que o torcedor lote o Engenhão na quarta-feira, assim como foi uma festa muito bonita no Maracanã no último confronto. Acho que a torcida nos empurrou, nos momentos que nós sofremos, eles sofreram conosco, e foi uma festa muito bonita no Maracanã. Então, nós esperamos que tenham 40 mil ou mais, né, que lotem o Engenhão e que nos empurrem para uma vitória importante, que vai ser o primeiro passo, né, nesse jogo de 180 minutos, né, que vai ser importantíssimo para o jogo da volta. O time melhorou a média de gols sofridos, né? Diminuiu essa média. Você acha que isso deve também ao esquema com 3 zagueiros? Você acha que a equipe está se reorganizando através da defesa? Eu acho que passa por um contexto geral, né? Nós, como eu tenho falado, acho que a nossa defesa começa no Luciano e acaba em mim, né? E o nosso ataque se inicia por vezes em mim para finalizar no Luciano. Então é um conjunto. Acho que se o conjunto estiver bem, o conjunto estiver forte, os resultados vão aparecer. E um dia ou outro o conjunto não esteja tão bem, as coisas não vão sair da forma que nós esperamos. E tudo isso é a somatória. Acho que a equipe sofreu um jogo ou outro aí, jogos que nós sofremos mais de um gol, mas não são muitos. E são feitos ajustes pelo professor Marcelo, a equipe vem crescendo. E esse último jogo já foi prova disso. Acho que até com um jogador a menos ali durante 12, 13, 15 minutos, não sei o tempo ao certo, mas a equipe se portou bem, conseguiu suportar bem a pressão do Atlético Mineiro. Isso demonstra que a equipe está bem postada taticamente dentro do campo e, sem dúvida, nos fortalece ainda mais para a Sul-Americana, que, se você for ver o nosso contexto geral da Sul-Americana,
nós só sofremos gol no jogo lá da altitude de Potosí, que eram quase 4.100 metros. Os outros 5 jogos nós não sofremos gols. Então é um retrospecto bom e importante, só que ele não entra em campo. Nós temos que colocar em campo o quê? A luta, a determinação que nós temos colocado até então. Oi, Júlio, sobre a Sul-Americana, né, é importante também essa visibilidade, né, do Fluminense fora do país, depois de recentemente, né, dá para dizer recentemente, o Fluminense ter chegado aí nessa década na final da Libertadores e voltar a ter essa oportunidade de, quem sabe, decidir uma competição internacional. Que peso isso tem para você, para esses jogadores que sofreram desde o início com esse ano complicado, né? Como é que você vê isso daí? Sem dúvida que como eu falei, é um sonho que nós alimentamos, né? Não só nós, mas todos que estão conosco, a estrutura, a própria torcida também, ainda mais que nessa década, né, foram alcançadas 2 finais, mas sem o êxito do título. Então nós temos alimentado, estamos sonhando, mas passa por muita luta ainda, muita determinação. Começa-se, né, a sequência agora com esse confronto contra o Nacional, que, como eu falei, não vai ser nada fácil. A gente respeita que é um adversário que vai ser bem complicado, mas continuamos sonhando no passo a passo, sabendo que agora as próximas 2 finais são os 2 jogos do Nacional e aí nós vamos seguindo, mas sabendo que vão ser realmente 2 confrontos extremamente delicados. Chance de jogar Libertadores no ano que vem, tem pelo Brasileiro, né, hoje 6 pontos, mas também tem pela Sul-Americana. Qual é o menos difícil? Boa pergunta. São 2 caminhos realmente difíceis, de formas diferentes, né? A Sul-Americana é uma competição eliminatória, então você tem que saber jogar os 2 confrontos. É um jogo de 180 minutos, onde nada se resolve nos primeiros 90, então você tem que ter muita atenção. Jogando a primeira partida em casa, tem a questão de você não sofrer gol em casa, que é fundamental também. Então, passa por isso. A questão do Campeonato Brasileiro é a regularidade, né? Nós temos encaixado por vezes 2 vitórias e não conseguimos engatar a terceira quando nos joga ainda mais para cima. Então, é o que o professor Marcelo tem nos cobrado, de nós alcançarmos essas 3 vitórias, 3 êxitos seguidos para conseguirmos aí sim dar o salto. Mas o que eu posso prometer é que a gente vai continuar dando o máximo nas 2 competições, almejando sim os lugares mais altos, que é onde o Fluminense merece e deve estar. Júlio, está um pouco nessa linha dessa pergunta. Vocês conseguiram se afastar da zona de rebaixamento e se aproximar da Libertadores. Qual que você acha que vai ser, então, a partir de agora, a prioridade do Fluminense? A Sul-Americana, que tem a chance maior de título, né? É a chance de título do Fluminense no ano, ou o Brasileiro, visto que se afastou agora da zona e agora começa a ver a chance de chegar ao G6? Em teoria, a Sul-Americana é um caminho um pouco mais curto, né? Até pela questão de jogos. Se você for conjecturar na questão dos jogos, né? A Sul-Americana são 6 jogos e o Brasileiro ainda faltam 8. Mas, como eu falei, são 2 situações bem distintas, porque a Sul-Americana é uma competição eliminatória e o Campeonato Brasileiro é a regularidade. Então, assim, vai do professor, que é o nosso comandante, obviamente, que está controlando isso, que está equivalendo, né? E junto conosco colocar em prática, mas nós vamos nos dedicar nas 2 frentes, né? Até porque se porventura em uma não conseguir, você vai conseguir na outra. Nós almejamos isso, então vamos continuar batalhando até o final para alcançar. Esse jogo de quarta vai ter um diferencial que não vai ser no Maracanã, né? Vai ser no Newton Santos. Muda alguma coisa para vocês não jogar no Maracanã e ter essa decisão no Newton Santos? Bom, é um estádio que nós já jogamos algumas vezes esse ano também, não tanto quanto no Maracanã. Mas jogamos no Rio de Janeiro também, na nossa casa, vamos ter o apoio do nosso torcedor. Acho que não tem muita influência, né? Jogamos também no dia de ontem lá, então assim, já tivemos uma readaptação ao gramado, né, que está um pouquinho diferente do Maracanã, mas vamos fazer o melhor possível para vencer, né, vencer em primeiro ponto e levar uma vantagem para o segundo jogo. E aí depois vamos ver o que vai acontecer lá. Júlio, já se falou em outros momentos da temporada do teu futuro, né? O contrato acaba no final do ano e sempre deixou claro a intenção de permanecer, assim como o Fluminense também deixou essa intenção. Mas cada vez está mais perto do final do ano, né? Já tem alguma posição mais definitiva assim, do que vai acontecer e essa indefinição te atrapalha de alguma maneira, não saber o que vai acontecer no ano que vem? Bom,
Em relação à renovação, né, meu pai está tomando conta diretamente disso, está conversando com o pessoal, com os responsáveis do clube. E assim, eu tenho procurado ficar muito ao lado dessas decisões. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento de definição, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Sul-Americana. Então tá nas mãos do meu pai, já manifestei, né, a questão de ter a vontade de querer continuar, mas eles estão resolvendo, acredito que estão vendo aquilo que seja melhor para o Fluminense, aquilo que seja melhor para o Júlio, mas o meu foco, Júlio, como jogador, são os jogos, né? São os treinamentos, a dedicação. Como eu falei, faltavam, dentro do nosso sonho, da nossa ambição, faltavam 15 finais, agora faltam 14, né? Contando até a final da Sul-Americana. Então, nós seguimos passo a passo, com humildade, sabendo que faltam aí 50 dias, e vão ser 50 dias de trabalho árduo para que a gente venha a conquistar aquilo que nós almejamos e nós sonhamos.